Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Donos da bola no ar a partir de agora. Tudo sobre o futebol mineiro. Estreia do Atlético ontem na Copa Libertadores. E aí, com derrota em casa para o Cerro Porteño. Ih, falei 2-1 Atlético, mas o oráculo não está funcionando, hein? Estreia hoje do Cruzeiro também na fase de grupos contra o Huracan. Bola rola logo mais. E a gente fala de tudo isso agora aqui no Donos da Bola. Mas antes eu tenho um recado para você. Sabe aquele contrato que você assinou, não leu as letrinhas pequeninas? E aí você, de repente, quando você se liga, você comprou um carro e está pagando 2. Você devia um valor, por exemplo, você devia 5 mil para o banco, fez um financiamento, está pagando 10, o dobro. Você gastou o cartão de crédito no cartão, fez uma dívida de 5, fez um financiamento, está pagando 10. Isso não existe. Isso não existe. Juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. A gente precisa cuidar disso para você. E como é que a gente vai cuidar disso para você? Primeira coisa, você vai pegar o seu telefone e vai entrar em contato nos números que estão na sua tela, 2559-8877, 99695-3077, chama no WhatsApp, fala sobre o seu contrato de financiamento, um contrato que você já pagou, você pode ter direito à restituição, um contrato que você está pagando. Você pode, inclusive, usar o que você já está pagando de forma indevida para quitar o seu contrato. O que você está pagando de forma indevida, você pode receber para quitar o contrato em vigência, mas você precisa tomar uma atitude. Acreditar no que eu falo aqui há 4 anos. Vamos para 5 anos agora de parceria. Então, entre em contato, 2559-8877, está aqui o número, 99695-3077, está ali o WhatsApp, chame agora, faça uma revisão no seu contrato, descobrindo que há taxas abusivas, você vai receber dinheiro de volta, ok? Deixa eu começar falando do Atlético. Começou mal, hein? Mal, mas muito mal na fase de grupos. E vamos do Levir, passando pelo Vitor, defesa, meio campo, até chegar no ataque. A começar pelo Levir, ontem, eu não sei se vocês se lembram, eu disse aqui, eu acredito, falei ontem, que o Levir vai montar um time de saída mais ofensivo, com a volta do Ceará, jogando só com um volante, e que dependendo do que acontecer no primeiro tempo, no segundo talvez ele mude para 2, para dar uma segurada no jogo. Eu entendo, quem sou eu, né, para ter a história que o Levir tem no futebol. Ninguém se mantém há 40 anos no futebol se não souber alguma coisa. Mas eu entendia que para ontem a melhor alternativa seria essa. Entra com um time que ele já está acostumado a jogar, com Ceará, Elias, Ceará, Luan, Ricardo Oliveira, um volante. E aí ele não teria nenhuma surpresa como ele teve ontem. Que grande defesa o goleiro do Cerro Porteño fez no jogo? Uma numa batida do Fábio Santos, que eu me lembro. Tem outra aí, Ebin? Não tem, né? Uma grande defesa, daquela bola que o Fábio Santos, eu acho que você recebeu do Luan, bateu. Vamos mostrar os lances aí, Andrezão? Então, nesse lance, eu vi eu me lembro de uma defesa, e você que está ligado, pode me ajudar nessa aí agora. E aí os caras chegaram, né? Esse lance é um lance de muito perigo. Os caras chegavam, esse gol aí foi bem anulado, porque era tiro livre indireto, o árbitro está com a mão levantada, o braço levantado, então não há o que discutir. Na sequência, o Atlético até que criou um volume. Meteu a bola na trave, aí o Adilson está mal demais. É que esse passe aí veio na podre. Mas o Adilson está mal demais, muito lento. Um time lento não pode ter um volante tão lento jogando como titular. E o Atlético continuou chegando no primeiro tempo, até que imprimindo um ritmo interessante. Só que o gol não saía. Então, quando o Levir fala sobre a necessidade, essa defesa também, que nem foi tão importante, mas acabou acontecendo, o Atlético chegando no segundo tempo, né, como agora, e o goleiro fez algumas defesas, o Atlético não teve o mesmo ritmo do primeiro tempo. Então, começando do Levir, acho que ele errou na saída quando ele meteu 2 volantes para jogar em casa contra um time que não é lá grandes coisas. Não é mesmo. Que defesa difícil o Vitor fez no jogo. Então, os caras também não levaram tantos problemas para o Atlético. Então, o Levir, para mim, ele ficou com medo de perder o jogo. E aí, aquela velha máxima do Luxemburgo, né?
O medo da derrota, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Ele teve medo de perder, mas ele testou isso no jogo contra o Defensor e viu que ajustou o sistema defensivo. Só que no jogo de ontem ele podia mudar, ele precisava ganhar o jogo, gente. Ele precisava ganhar o jogo. Você perdeu o jogo arriscando, é menos, desculpa a redundância, é menos arriscado do que você meter 3 volantes, ter uma certa limitação de volume de jogo e depois ter que correr atrás no segundo tempo. Detalhe, gol bem anulado esse aí, estava realmente impedido. Gol bem anulado no primeiro tempo, porque realmente era tiro livre indireto e o árbitro, de fato, estava com o braço levantado, até na hora eu não prestei atenção nisso, e o Gaciba também não, porque depois ele voltou para corrigir, né, na transmissão. E o gol do Cerro Porteño estava em posição de impedimento também. Ai, mas foi milimétrico, foi coisa nenhuma, estava bem à frente, meio corpo à frente, não é milimétrico. E aí o árbitro validou o gol. O Levi está certo em reclamar da arbitragem? Tá, faz parte do jogo. Se o árbitro tivesse acertado, se o VAR fosse usado e aquele negócio todo que a gente já sabe, o Atlético não teria perdido, teria empatado, que não seria um bom resultado, mas menos pior do que a derrota em casa, porque a derrota baixa o astral, né? A derrota tira a confiança, a perna pesa no jogo seguinte. Então, vamos passando agora pelo Vitor. Para mim, ele falhou no gol, gente. O Vitor não é um cara que você não pode criticar. Ai, o Vitor é santo. Ai, o Vitor é o maior goleiro da história do Atlético. Ponto. O Buffon falha, o Courtois falha, o Neuer falha, o Rogério Ceni já falhou, o Fábio falha, o Marcão do Palmeiras. E por que o Vitor não pode? Por que não se pode criticar? Naquela ali o goleiro vai chegar abafando. Ah, mas você é goleiro para falar? Não, mas eu falei com o goleiro hoje pela manhã, bom, falou comigo, não, ali é a bola para ele chegar abafando. Não pode esperar o atacante arrematar, não. Então, para mim, o Vitor falhou no lance. Ah, mas o Patrick falhou porque deixou, o cara cruzou da intermediária, gente. Peraí, ué. O cara cruzou da intermediária, o Patrick não pode deixar ele na linha de fundo e meter um cruzamento na medida. O cara cruzou da intermediária, os zagueiros estavam de frente para a bola. Eram 3 jogadores do Atlético contra 1 do Cerro Porteño, a defesa também falhou, o Hever tentou cortar, não conseguiu, a defesa não acompanhou, o cara foi lá e fez o gol, e o Atlético não teve força para buscar. Ah, mas você quer dizer que o Patrick foi uma sumidade? Não. Nenhuma das 2 laterais foi bem, mas o Patrick, veja só o nível do futebol apresentado pelo Atlético, principalmente no segundo tempo. O Patrick foi líder de assistências ontem, em lances que culminaram em gol, mas foram anulados. Foi o jogador que mais acertou passes, foi o jogador que acertou mais cruzamento. Então, você vê o nível do futebol. O Patrick, os números favoreceram o Patrick ontem. Ah, mas e se fosse o Guga? Não sei, ainda não vi num jogo cascudo, mas eu gostaria de ver. Ponto final. Eu gostaria que o Atlético contasse com um jogador de mais qualidade na lateral esquerda para fazer sombra a Fábio Santos, que não está jogando nada. Mas também não tem. Volantes, preste atenção no que eu vou dizer. Atenção, Ebinho. O Adilson é banco. A dupla de volantes, caso o Levi opte por jogar com 2 volantes nos próximos jogos, Zé Wellison e Jair. Zé Wellison e Jair, mais intensidade, mais pegado. O Jair ontem cansou e tal, tudo bem, mas o Adilson, não, o Adilson banco, lento. E outra coisa, só toque de lado. Não tem profundidade em momento algum do jogo. Aliás, nesse formato, o Elias, totalmente sem função, participou pouco do jogo. O Casares, gostei do Casares, mais um jogo bom, e lamentavelmente ele tentou, e aí o Atlético depende muito de lances esporádicos do talento do Casares e daquela bola que chega para o Ricardo Oliveira e ele guarda. Ontem ele guardou, só que foi anulado. Numa outra que chegou na medida, ele não guardou. Então, por que eu acho que não dá para apontar o dedo para o Patrick, não dá para apontar o dedo para o Vitor, que errou, nem só para o Hever, nem só para o Adilson, que não jogou bem, nem só para o Fábio Santos, tem que pulverizar. Porque se o Ricardo Oliveira, que recebeu um cruzamento na medida de frente para o gol e cabeceou para fora, errou lá atrás o goleiro também errou e fica do mesmo tamanho. Os lances são fundamentais para um resultado de jogo. Então não dá para jogar na conta só do Vitor, mas também só do Patrick, não. Ah, mas você está defendendo o Patrick. Não. Vocês sabem muito bem que eu sempre fui um cara que falava sobre a limitação técnica do Patrick. Só que perdeu o Patrick, empatou o Patrick, ganhou o Patrick, tudo é o Patrick não sei o quê. Então, eu acho que pulverizar,
É necessário que o Levir entenda que jogar em casa, arriscar, perder o jogo, arriscando, jogando para cima do adversário, acho que vale a pena. Dá para você optar para o Galo doido, metendo 2 volantes, jogando com Elias à frente dos 2. Não funcionou no jogo contra o Defensor, dificilmente funcionaria ontem com um time melhor. Então, no frigir dos ovos, o ataque errou, finalizou muito mal. O Casares eu achei que foi bem. As laterais razoáveis, mas o Patrick melhor que o Fábio Santos. Veja só o que o Fábio Santos está jogando. O Patrick foi melhor do que ele ontem. Os 2 volantes não gostei. Gostei do Jair, enquanto esteve em campo, gostei. Não gostei do Adilson. Não gostei do Elias. A defesa, eu acho que não comprometeu. Teve o lance capital que foi no gol ali. Mas me agrada a dupla de zaga. E o Vitor, para mim, falhou no lance. Ele tem que chegar abafando naquela bola. Agora, quem eu acho que está falhando mesmo vai falar agora, que é o Levir Coupe. Veja aí. O número de oportunidades nossos foi muito superior ao deles. O time jogou muito melhor que o deles. Esteve muito mais próximos da vitória do que eles. Agora, não podemos tirar o mérito também. Saiu um gol. Eu posso tirar o mérito, sim, porque o gol foi ilegal. Alguns erros tivemos também, é claro. Né? Sempre temos erros nos jogos. De maneiras que eu achei, todos se esforçaram, todos se empenharam. O resultado apenas que foi a pior coisa do jogo. Ô Levi, tem uma coisa que nós precisamos ter, nós profissionais precisamos ter isso em qualquer área, que é o tesão pelo resultado positivo. É o tesão pelo resultado, no seu caso, pela vitória. Você não pode chegar e simplesmente dizer, não, foi muito bem, gostei do empenho, mas perdeu o jogo, cara. E se perde o segundo lá, aí o negócio azeda, mas azeda de vez. Então precisa saber, é isso que você quer? É isso que você quer? Está te dando um prazer imensurável em trabalhar no Atlético? Você entende que tem condição de organizar esse time? Hoje eu escrevi no Twitter lá, não esperem do Atlético um time altamente organizado, porque o Levir não tem característica de ser organizador de time. Não tem. Eu não estou dizendo que o Levir seja ruim, eu não estou pedindo a cabeça dele, muito antes, pelo contrário, eu acho que mesmo que não se classifique, eu acho que ele não sai, acho que a diretoria vai bancar a permanência dele. Só que ele nunca foi um organizador de time. E desde a sua chegada, o futebol que é aquilo ali, não muda. Ele tem o elenco dele não é espetacular, longe de ser espetacular, mas ele também não é organizador de equipe, de time. Então, é pulverizar. O Levi tem culpa, o Vitor tem culpa, o Adilson achei que foi muito mal. O Ricardo Oliveira, que perdeu o gol na cara do gol, num cruzamento na medida do Patrick, foi mal. Então você pulveriza e isso talvez explique. Agora, contra um adversário, como é o Cerro Porteño, você meter 2 volantes, sinceramente, você estava com muito medo de perder o jogo, você acabou perdendo o jogo. E aí você começou o jogo com 2 mais 1. Muita gente acha que o Elias é volante, mas não é. Mas muita gente diz com 3 volantes. Você começou com 2 volantes e o Elias e terminou com o Natan no campo, cara. Ah, mas eu não tenho outra alternativa. Então, se você não tem outra alternativa, você tem que dizer para a diretoria, eu preciso reforçar esse elenco. Se não, olhar para o banco e ver o Natan e achar que o Natan, que era dos jogadores, olha, se você montar 2 times no Atlético, o Natan girou menos, tem menos que ele chama de minutagem, que os 2 times, o titular e o reserva. Ele tá ali depois do 20º jogador com mais minutagem. Você pega o cara, vai esperar que o cara vai mudar um jogo de Libertadores, né? Então, acho que as apreciações em cima dos problemas, elas precisam ser discutidas, e nós estamos apurando uma informação aí que eu acho que até amanhã dá para trazer de um jogador que o Atlético está tentando, que é um atacante. Não sei se a torcida vai gostar, mas nós estamos apurando a informação, e nós temos um amigo ajudando, e amanhã talvez a gente consiga trazer informação aí. Meu amigo, deixa eu contar uma coisa para você. Estou mandando aí, viu, Levi? Estou mandando para você um fardo do Forte Herete. Eu vou te fazer uma pergunta muito íntima. Como é que anda a sua vida sexual? Jogador do Atlético, Levir Coupe, presidente do Atlético, a rapaziada lá, hoje não funciona, né? Mas aí, se está sem disposição, se sentindo literalmente para baixo, vamos dar um jeito nisso agora, nesse papo de homem para homem aqui, que está aqui na minha mão, Forte Herete. Muitos relacionamentos acabam por causa da falta do desejo sexual, amigo. É por isso que eu estou indicando para você o Forte Herete, que é um produto sensacional, natural, qualquer pessoa pode tomar, é um energético natural, voltado para a disposição sexual, é feito por até 72 horas com Forte Herete.
você vai voltar a ter aquela relação, aquela energia de antes, mais vigor, mais ânimo, mais disposição para a sua relação. Então liga aí, 3401-6800. Você vai ligar de qualquer parte do estado, e você que está no Facebook do Brasil, 3401-31 é o código, 3401-6800, e vai pedir o melhor, tá? Ricardo Oliveira, enquanto você estava tomando o Forte-Erete, você estava fazendo gols. Aí você disse que ia parar. Aí você começou a perder gols. Ô, Vitor, estou mandando para você uma caixa. Toma a caixa. Ok? Se você pedir aí, é discreta a embalagem, chega aí, ninguém vai saber que você está comprando o melhor. Forte-Erete, ligue agora, 3401-6800, 3401-6800. Vamos para o intervalo? Ligeirinho, então. A gente volta na sequência. E a sequência, o destaque é o Cruzeiro, que logo mais entra em campo contra o Huracan. Até já. Muito bem, estamos de volta. O Cruzeiro entra em campo logo mais, 7 da noite, estreia na Copa Libertadores. E ó, já vou dizer uma coisa, hein? Você vê aí jogos na Libertadores. Quanto tempo é, André? Obrigado. Você vê aí na Libertadores times ruins dando um calor desgraçado em time melhor. Sabe por quê? Porque corre, porque se entrega, porque se mata em campo. E se não fizer isso, Cruzeiro, com esse baita desse elenco que você tem, também não vai. Eu estou dizendo isso até baseado em outros times que eu vi que não... Entendeu? Então tem que correr. Deixa eu ouvir o Fred aí, Andrezão. Põe ele para falar. Vai ter aquela aproximação também do torcedor, aquele clima que vai inflamar o estádio. É bom para eles, mas também é muito bom para a gente, né? Dá esse clima a mais, te tira um gás sempre a mais em todos os lances. A gente tem que respeitar qualquer adversário, seja lá no Regional, no Campeonato Mineiro, seja na Libertadores. Camisa não entra, história não entra, então a gente vai se entregar bastante aí para a gente fazer a nossa história e sairmos vitoriosos. Por que eu falei isso antes? E falei isso ontem aqui. A questão da competitividade, não sou eu que estou cobrando, não. O Mano cobrou em coletiva. Se não tiver competitividade, se não correr mais do que o adversário, se não se matar em campo, em Libertadores, mas não ganha nem se tiver um time só de craques, não vai. Mas eu acredito que o Cruzeiro traz, no mínimo, um empate. Eu errei o Atlético ontem, espero que eu não erre o Cruzeiro. No mínimo, um empate. E amanhã a gente fala disso aqui. Logo mais às 4 tem Brasil, gente, Minas na tela da Band. Amanhã, 12h50, para fechar a semana. Tem mais os donos da bola. Um abraço!